Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos falar sobre a galinha flamejante de Tormenta. Esse vídeo é exclusivamente de Tiatis. Por quê? Porque ele é a divindade que eu mais gosto? Na verdade não, ela é uma divindade assim que tá no meio termo no meu gosto. Mas como eu tinha feito um vídeo exclusivo para Haradak um tempão atrás, eu tô meio que defasado nas duplinhas. Para não fazer um vídeo muito apertado com 3 divindades, eu resolvi pegar e tirar uma para deixar sozinha e fazer um vídeo exclusivamente dela. E nesse caso, a divindade que eu achei que conseguiria ter um vídeo só dela seria Tiatis. Tiatis sempre foi uma divindade que teve um brilho, vamos dizer assim, que teve grande destaque no cenário no geral. Isso por conta principalmente do Leonel Caldela, que sempre admitiu que Tiatis é a divindade favorita dele. Tiatis é o deus da ressurreição e da profecia, também ligada muito ao fogo e cujo seu símbolo sagrado é uma fênix. Tiatis tem por outros nomes, nomes até bem razoáveis, como a Grande Fênix, a Ave Fênix, ou outros sinônimos para pássaro em chamas, tá ligado? Não é incomum de você ouvir a galera chamando de galinha em chamas ou coisa do tipo. As áreas de atuação de Tiatis envolvem aventureiros, paladinos, o fogo, a própria Ave Fênix, que é uma criatura bem rara em Arton e também sagrada para Tiatis, ressurreição, profecia, coragem, imortalidade, entre outras coisas. Os devotos típicos de Tiatis em Arton costumam ser águelos, cavaleiros, paladinos, guerreiros, inventores e lutadores. O símbolo sagrado de Tiatis, como eu já tinha mencionado, é uma ave fênix. As obrigações e restrições de Tiatis parecem um tanto estranhas para uma divindade guerreira, mas é isso mesmo, tá? Devotos de Tiatis não devem matar qualquer criatura inteligente. Isso quer dizer que eles não podem matar qualquer criatura que tenha 3 ou mais pontos de inteligência. Isso não impossibilita que eles causem dano ou que alejem, por assim dizer, mas eles não podem matar, eles não podem tirar a chance de uma criatura de seguir o seu destino. Por causa disso, normalmente devotos de Tiatis usam armas não letais ou armas que pelo menos não tenham lâmina. É difícil você ver um devoto de Tiatis que use espada, por exemplo. Como eu já citei, Tiatis pode ter paladinos, sim. Alguns dos devotos mais famosos de Tiatis no cenário são paladinos. A gente tem aí, por exemplo, o Gregorvan e o Ignis agora em Fim dos Tempos. Por falar nisso, eu vou aqui dar uma pequena pausa naquela ficha técnica que eu costumo fazer sempre e vou citar uma coisa curiosa dentro da lore do cenário atual. Antigamente, nos suplementos anteriores aí de Tormenta RPG para trás, um devoto de Tiatis podia ter, um paladino, um clérigo, poderia ter a capacidade de ser imortal e de ter o dom da ressurreição ao mesmo tempo. São duas habilidades diferentes. Agora, em Tormenta 20, a habilidade de ser imortal, o dom da imortalidade, é exclusivo de paladinos. E o dom de ressuscitar os mortos é exclusivo para clérigos. Lembrando que o dom da ressurreição funciona só uma vez, você tem uma segunda chance. Sempre que esse personagem é ressuscitado, sempre que há a ressurreição de um personagem nas mãos de um clérigo de Tiatis, você obrigatoriamente tem que cumprir uma missão. Então, normalmente, ressuscitar alguém com o uso de um clérigo de Tiatis poderoso vai envolver uma sidequest. E apesar de um paladino de Tiatis ser imortal, ele não é inferível. Então, como a gente pode até ver na própria trilogia da Tormenta, o Gregorvan ele morreu por um ataque vorpal, ele teve a cabeça cortada. Só que a cabeça não cola de volta, ele teve que costurar a cabeça de volta. Mais ou menos que nem naquele filme A Morte Lhe Cai Bem. Já assistiram esse filme? Esse filme é antigo, cara. Meryl Streep, 10 de 10. É muito foda. Os aliados divinos de Tiatis costumam ser Lena, Valkyria, Thanator e mais ou menos assim Asger, porque Asger e Tiatis têm, como posso dizer assim, uma ligação elemental, por assim dizer, Ambas as divindades são ligadas ao fogo e à vida. Os inimigos declarados de Tiatis são Nimbi e Tenebra. Nimbi principalmente porque ele tenta brincar com essa coisa do caos
e das coisas não serem bem definidas. O reino divino de Tiatis chama-se Pyra, e é basicamente uma bola imensa de fogo no espaço, lava e tudo mais. É uma vida bem dura de viver no plano de Tiatis. Além disso, no plano de Tiatis Pyra, existe a benção maldição da imortalidade também, na qual qualquer criatura que morra em Pyra, que não seja natural de Pyra, fica ligado permanentemente ao plano. E vamos falar do sumo sacerdote de Tiatis, que eu acho que é um dos sumos sacerdotes mais sem graça de Tormenta, que no caso é o Sr. Júrian. Por que eu acho ele sem graça? Porque ele é uma pessoa normal. É um pouco estranho. Assim, o Sr. Júrian não é exatamente só uma pessoa normal. Só que o Sr. Júrian, ele é imune à praga coral e é isso. Beleza. Não faz mais nada. Não tem grande atuação na política ou coisa do tipo. Ele é meio que um líder comunitário em Lomatubar e tal, mas como a própria história de Lomatubar tá meio que esquecida no churrasco atualmente em Tormenta, o Sr. Júrian tá apagado. Não tem muito o que você pegar e falar assim, nossa, grande importância do Júrian. Acho que podia ser diferente, né? Podia ter elementos a mais para poder botar mais destaque no Sr. Júrian, mas no geral não tem. Uma coisa interessante de Tiatis é que não está muito bem claro na história do cenário se Tiatis vê o futuro ou se ele vê possibilidades de futuro, mais ou menos como o Eterno Destino em Sandman. E entre ver possibilidades de futuro e ver o futuro tem uma grande diferença. O que explica, por exemplo, as profecias no geral serem interpretativas em Tormenta. E agora vai um spoilerzinho aqui do livro A Flecha de Fogo. Meio que a ideia de que a Flecha de Fogo poderia tanto ser um meteoro quanto ser a Laissalia, isso é uma ideia de que o destino não é necessariamente escrito, ele não está necessariamente definido, mas a partir de certa interpretação a profecia se cumpre ou não. Então dá para você subverter uma profecia se você cumprir uns requisitos dela de uma maneira ou de outra. É meio confuso, mas isso torna a coisa toda bem interessante. E tem mais uma coisa interessante sobre a questão dos paladinos de Tiatis serem imortais. Eles são imortais, mas eles morrem de verdade apenas com um jeito. Esse um jeito é chamado de morte verdadeira. E a morte verdadeira de um paladino de Tiatis costuma ser um evento. Ocorre na trilogia 2 vezes, aonde o paladino, quando ele vai morrer de verdade, é basicamente a explosão de uma bomba atômica. Normalmente é algo assim que muda o rumo de guerras, sabe? A morte de um paladino de Tiatis, ela é muito significativa. E costuma ser uma coisa profetizada que o paladino não sabe. Tem meios de saber, é claro, mas ele não vai saber exatamente o que é. Novamente, spoilerzinho agora da trilogia da Tormenta, tá? Vão ser 2 spoilers, no caso, as mortes dos 2 paladinos. A primeira é a morte de um paladino de Tiatis amigo do Gregor Van lá no Inimigo do Mundo, em que ele viu através da Wakizaki da Morte, né, a espada curta do Masato Kodai, e ele vê a morte dele na lâmina. Esse é o encanto da espada. E ele tava meio que assim, desacreditado, ele tava fraco, ele tava duvidando da própria fé dele. Mas quando ele viu a morte dele, quando ele viu o resultado da morte dele, ele se encheu de força e de coragem e se jogou na guerra, porque ele sabia que ele ia morrer ali. E com a morte dele ia desencadear toda uma destruição do exército goblinoide, e isso iria ajudar os companheiros dele. Esse é o significado do O Seu Sangue Era Fogo. Cara, essa parte é sensacional. E a outra parte a gente vê lá em O Terceiro Deus, que é a morte definitiva do Gregor Van, que estava amaldiçoado, né, com tendo que morrer todos os dias, e isso estava
deixando ele quase maluco. Imagina só, você explodir em fogo todo dia. E ele sabia que a morte dele ocorreria quando ele matasse um deus. E ele estava crente de que ele ia matar a Glórien. Só que ele errou. Ele matou, na verdade, a Yadalina. E com a morte da Yadalina pela espada Ruman, né, a espada de Calmir, ocorreu todos os eventos que desencadeiam o final do livro. E é claro, o Gregor pega fogo e explode. É 10 de 10. E tem mais um fato curioso aqui no finalzinho desse vídeo, que é a história do Yakunen, o Imortal. Isso é uma história que, na verdade, se perdeu com o tempo de contarem essa piada, mas ela é bem interessante. Existe uma maldição que aflige quem matar uma fênix em Arton. Se você mata uma fênix em Arton, os seus pontos de vida são reduzidos para 1 para sempre, e você se torna imortal. Nitidamente. Então, nos antigos livros de Tormenta, como por exemplo o Manual dos Monstros, você sempre via uma citação ao Yakunen como sendo as suas últimas palavras. Então, por exemplo, quando tem a parte das asas assassinas, que é um tipo de mariposa que mata num golpe só, o Yakunen olha e fala assim: ah, são só mariposas. Últimas palavras de Yakunen, o Imortal. Então, obviamente, o Yakunen foi alvo dessa maldição. E assim, na história de Arton tem várias criaturas que são protegidas pelos deuses, né? As fênix são umas dessas. E é isso por hoje, galera. Eu vou gravar aqui mais uma paulada de vídeos em sequência desse aqui. Espero que vocês gostem desses vídeos e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.